Então, vamos lá, título da lição e verso. Você me ajuda? Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, segundo Pedro 3:11. Ok. Me ajuda lá com os objetivos da lição para a gente ver o que a gente tinha que aprender essa semana, qual o sentimento que deveria resultar desse aprendizado e, consequentemente, qual a prática para a nossa vida. Então, vamos lá. Primeiro saber que o juízo iminente é tão certo quanto as obras de Deus no passado. Ok? Então, a essência do estudo da lição dessa semana, até porque é um epílogo do livro, é o caminhar para o final da história do livro de Pedro, da segunda carta de Pedro, é a gente olhar para frente e entender quais são as razões que motivam Pedro às advertências que ele vem fazendo desde a primeira carta até agora e das revisões que ele faz da cultura, da história, da prática que deu origem ao cristianismo, e os fundamentos desse cristianismo estão todos eles apontando para um evento final, que é a razão deste cristianismo. E o cristianismo se baseia em duas questões primárias: uma promessa de retorno às origens e à história, que é movido pelo retorno de uma pessoa, o tal do Cristo do cristianismo. Então essa é a primeira grande motivação da vida cristã, que é a esperança da vinda de Cristo. A segunda grande motivação da vida cristã é a percepção do que acontece com aqueles que imaginam que possa existir vida separado de Deus, vida distinta de Deus, vida num modelo egocêntrico, egoísta, na promessa falsa de liberdade do inimigo de Deus. Portanto, Pedro aponta para essas duas direções, e essa é a essência da lição dessa semana, a gente perceber que existem duas questões ancorando o cristianismo: uma percepção clara de uma promessa e uma percepção clara e evidencial de um julgamento e de um juízo que encerre a história daquilo que é a divergência com Deus e que produziu o pecado e todas as questões que o pecado resultou ao longo desses anos todos de história. Então, a essência dessa semana é olhar para essas duas coisas: a proximidade do juízo, mas também a certeza da promessa, que está baseada na evidência passada de que Deus sempre cumpre o que promete, o que Ele diz que vai ocorrer. Segundo objetivo é o sentimento. O que deveríamos sentir a partir dessa percepção? Sentir gratidão, pois Deus é paciente e não deseja que ninguém pereça. Além disso, ter a certeza de que Ele está lutando para salvar a cada um. Ou seja, o objetivo ligado ao sentimento para essa semana não é um temor do juízo, mas é a gratidão, porque esse juízo não é uma ameaça de Deus, é uma constatação da realidade. Ou seja, quando Deus diz que o juízo virá, isso não é uma ameaça ao sujeito para crer, mas ao contrário disso, é a constatação da realidade inevitável de que o fim do mal é a sua extinção. E como Deus não quer que pessoas sejam extintas, Ele luta o tempo inteiro para que a gente acorde para perceber que o fim do mal é este. Ao contrário disso, o inimigo de Deus pinta o desenho do fim como se fosse um desenho causado por Deus, como se fosse uma ação diretiva de Deus. Não que Deus não tenha parte nessa ação, mas essa não é sua intenção. E a intenção de Satanás é pintar o juízo como a intenção de Deus, pintar a extinção do mal como a intenção direta de Deus, no sentido de provocação, quando é na realidade exatamente o oposto. A extinção do mal é a garantia da liberdade e a garantia do bem. Portanto, é como se você tivesse acuado Deus num modelo e depois você ainda joga a culpa daquilo que você o acuou. Esse é o desenho pintado por Satanás. Então, nosso objetivo de sentimento é perceber com gratidão a intenção constante de Deus e sua tolerância e paciência em aguardar o máximo de tempo que é possível para que pessoas queiram o bem, pessoas desejem a vida e não a morte. O terceiro objetivo é a prática. Qual é o resultado para nós prático de todo esse conhecimento e sentimento? Viver em santidade e piedade, com integridade e em paz com Deus, aguardando com expectativa e apressando o retorno de Cristo.
Portanto, nosso objetivo final, como prática, tem a ver com a resposta que eu dou desta gratidão. Ou seja, a gratidão não é vazia, a gratidão não é um sentimento etéreo, a gratidão é um sentimento prático. Ou seja, todo aquele que é grato por algo se dispõe para esse algo. Então, o objetivo prático para essa semana é, uma vez entendendo o significado da salvação, a promessa feita da vinda de Cristo, entendendo que o juízo é iminente, porque o tempo de aguardo do mal vai chegando ao fim. E a gratidão, porque Deus age em direção daqueles que desejam salvação, é eu praticar a resposta dessa salvação. Porque eu fui salvo, eu respondo a esse Deus dentro do paradigma da vida que Ele definiu, que Ele estabeleceu, que é para o meu bem. Uma vez que eu já reconheci que esse bem existe e que eu aceito a fonte. Então, não há resposta de gratidão etérea, a gratidão não é um sentimento passivo, a gratidão, no caso bíblico cristão, é um sentimento ativo. É um sentimento de resposta que age na direção da salvação e opera essa salvação. Posto isso, vamos ao texto. O texto dessa semana é 2 Pedro, capítulo 3. Vamos dar uma olhadinha para esse texto e relembrar o que a gente aprendeu a partir dele. Se alguém puder fazer as honras da leitura do texto, a gente vai parando aos pouquinhos e reconstituindo o nosso estudo da semana. 2 Pedro capítulo 3, verso 1 em diante. Vai lá, você começou, manda bala. Meus queridos amigos, esta é a segunda carta que estou escrevendo a vocês. Nessas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que lembrem dessas coisas. Quero que lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que foi dado a vocês por meio dos apóstolos que anunciaram o Evangelho a vocês. Ok, dá uma paradinha aí. Primeira coisa que Pedro faz nesse fechamento de história, nesse fechamento de conselhos, é resgatar os fundamentos. Ou seja, por que eu disse tudo isso para vocês que tenho dito em todo esse tempo nessas duas cartas? A razão é muito simples. A razão é, eu preciso lembrar vocês de onde vocês vieram. Eu preciso lembrar vocês do que lhes dá sentido. Eu preciso lembrar vocês daquilo que dá fundamento à crença de vocês. E esse fundamento está baseado em duas questões primárias. Questão número 1, todos somos filhos de Deus. E, portanto, filhos pela segunda vez de uma promessa. A primeira coisa que ele resgata é essa fonte. Ou seja, fomos criados por Cristo, fomos resgatados ou recriados pelo mesmo Cristo. Mas como é que a gente sabe disso? Como é que esse conhecimento chegou a nós? Pessoas decidiram ouvir esse Cristo, relataram o que ouviram, deixaram um legado que nos serve de balizamento, nos serve de guia, para continuarmos o legado, até que esse Cristo nos venha buscar. Portanto, a fé das pessoas para quem ele escreve está baseado em duas questões bastante claras. A pessoa do Cristo, o Criador e o Redentor, mas também o legado desse Cristo através de todos os que ao longo do tempo escreveram e relataram aquilo que nos serve de balizamento para entender como é que a vida humana se comporta ao longo da espera. Ou seja, o legado histórico que temos gera para a gente um paradigma a ser seguido ou exemplos a serem refutados. Ou seja, não cometer os mesmos erros que alguém já cometeu e seguir os acertos que os outros seguiram antes de nós. Portanto, aqui começa o fundamento da história de Pedro, o fundamento que ele quer resgatar dessa história. Dentro deste legado histórico, há pelo menos 3 tipos de elementos. Há mais, mas pelo menos 3 bastante significativos. O primeiro elemento desse legado histórico registrado pelos apóstolos e por todos os escritores e profetas bíblicos é um legado de origem. Ou seja, eu sei de onde eu vim e qual o propósito de eu ter vindo à existência.
Portanto, o primeiro elemento importante de todo o legado escrito bíblico é o sentido da vida. Está lá expresso, relatado, delineado. O segundo tipo de legado histórico importante de ser observado nos escritos é um legado de natureza instrucional, que se dá por dois tipos de elementos na Bíblia. Os exemplos, ou seja, as histórias relatadas nos servem de instruções como exemplos vivos de pessoas que viveram esse embate de voltar ao sentido primário da vida, mesmo estando num mundo de pecado. A segunda questão são instruções diretas, ou seja, pessoas que aceitaram Deus e deles receberam um legado instrucional para transmitir a pessoas que desejassem viver por esse Deus. Então eu tenho tanto os exemplos quanto as instruções. E posso aprender de duas formas. Aprender errando ou aprender assistindo e evitando o erro antes que ele ocorra. Todo ser humano tem essas duas opções pautadas diante dele ao olhar para esse legado instrucional, pelos exemplos e pelas instruções diretas. Mas há um terceiro tipo de legado presente no desenho, que é um legado chamado de legado profético, que é o legado que antecipa a história. Não para que as pessoas saibam a história que vai acontecer, embora isso também seja um efeito colateral, mas o objetivo da profecia não é este, como objetivo principal. O objetivo principal da profecia é eu ter a certeza de que existe um Deus regendo a história, e portanto eu posso confiar nas instruções, porque esse Deus não erra. Esse é o único Deus e não há outro semelhante a ele. Esse é o Deus que anuncia o fim desde o princípio. Esse é o Deus que executa toda a sua vontade. Então, eu olho para o legado profético, que é uma terceira vertente da Bíblia, para entender que esse Deus é constante. Portanto, eu posso confiar porque ele não muda, ele não varia. E, portanto, eu posso depositar minhas fichas de confiança neste Deus que não muda. Ele não é volátil. E os seus objetivos estão lá no sentido primário, que é o primeiro dos elementos da Bíblia. Eu sei porque ele me fez e sei o que ele pretende para mim, porque ele já me descreveu o que pretende. Ele não me esconde isso. E porque não me esconde e ele não muda, eu posso confiar nele. Então, Pedro resgata esses elementos como fonte das suas admoestações, fonte das suas advertências. Ou seja, não sou eu que estou dizendo isso para vocês. É isso que Pedro está tentando dizer. Não sou eu que estou dizendo para vocês fazerem isso. Eu sou apenas mais um dos transmissores. Sou tão parte do efeito colateral da criação quanto vocês. Sou tão parte dos efeitos colaterais do pecado quanto vocês. Apenas que eu decidi por Deus, ele deixou um legado e eu transmito esse legado a vocês, não por minha autoridade, mas pela dele. É isso que Pedro usa como referência inicial. Baseado nessa referência, segue lá a leitura para nós. Primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês, dizendo: ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Esses zombadores esquecem de propósito que há muito tempo Deus deu uma ordem e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e no meio da água, e também que pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Até aí. Qual é a segunda parte que ele resgata ao mostrar que a autoridade que ele usa como referência é a autoridade de Deus e do legado escrito dessa autoridade? As escrituras sagradas como legado escrito e histórico dessa autoridade. Ele começa a reconstruir a história. Literalmente, ele monta a linha do tempo e começa a reconstruir essa história. Ou seja, ele lança a mão de um legado que é o profético e descricional da história para justificar o fato de que a história já está determinada enquanto desenho final. A história que está em aberto é a sua e a minha, mas a história contextual, essa já está fechada, porque essa depende diretamente de Deus. A história individual depende de nós. Então ele abre duas coisas para a gente olhar: o livre-arbítrio de um lado e o contexto fechado do outro. Ou seja,
Aquilo que Satanás usou como desenho acusatório de um destino fechado para o humano, não existe no coração de Deus. No coração de Deus existe o livre-arbítrio como paradigma. E aquilo que Satanás diz que está em aberto, é o que para Deus está fechado. O que Pedro resgatou foi isso. Então, se a gente olhasse isso numa linha de tempo, o que Pedro fez? Ele pega uma linha temporal e diz: qual é a razão por que eu digo que a história está fechada no que diz respeito ao seu contexto? É porque a história tem um começo e a história tem um fim. E aí ele resgata esse começo. Se você tem dúvida que tem começo, olhe para esse começo e lembra que a história desse começo é Deus fez. E se você tem dúvida de que Deus fez, olha os momentos em que Deus desfez. Se você tem dúvida que ele fez, vá lá e olhe o momento em que ele desfez. 1600 anos depois de fazer, ele desfaz. E tem uma razão pela qual ele desfaz. O homem se tornou mal, e mal continuamente. E mal todo o desígnio do seu coração. Tem dúvida de que esse processo é verdadeiro? Pega de novo o mesmo alinhamento e olha o segundo momento em que ele desfez. Se você for a Daniel 9, você vai encontrar lá esse desfazer, ao texto de Daniel 9 descrever que ele porá fim à iniquidade, trará justiça eterna, fará expiação de pecados, ungirá o Santo dos Santos e selará a visão e a profecia. Bom, quando você olha isso, o que você descobre? Você descobre que a promessa feita aqui ao sujeito que saiu desse novo marco zero da terra chamado dilúvio, a promessa que ele faz aqui é: não destruirei a terra com água outra vez, porém ele dá uma outra referência, a referência do que ele quer desse ser humano. E aqui começa uma nova história, e essa história de novo segue a sua vida, 2.300 anos para frente, o que a gente vai ter como desenho? O fim da história outra vez. O que dizia a profecia? Na estrutura máxima do tempo, no culminar dos dias, no desenho máximo da tolerância, Deus vem e intervém. Na primeira intervenção, ele vem e destrói os que destroem a terra. Na segunda intervenção, ele mostra a que ele veio: salvar os que querem ser salvos. Mas isso não termina o desenho, porque dizia o texto que essa referência que apontava para cá selava um outro elemento de desenho, que começava aqui no meio do caminho, correria por 2.300 anos, até chegar aqui na frente, numa outra intervenção que está em Daniel 12. E o que diz lá? Então se levantará Miguel em defesa do seu povo. E isso aponta para a essência do texto de Pedro. Haverá um juízo. E esse juízo é irrevogável, que nos leva ao último evento que Pedro descreve. Esse juízo culminará em um processo terminal. Ao fim desse juízo, os que foram julgados inocentes porque aceitaram a promessa de salvação, que ancorou toda a vida de quem veio antes e ancora toda a vida de quem vem depois, quem aceita isso será contado como aceitando Deus, vida eterna. Quem rejeita isso receberá aquilo que já estava determinado aqui na criação: vida ou morte. Portanto, o desenho que Pedro está resgatando nessa história é: olhe para a história passada e verifique se Deus em algum momento deixou de cumprir o que falou. Primeira coisa. Segunda, olha por que ele interviu. Interviu aqui porque o livre-arbítrio estava sob ameaça, a tal nível de que sobrou apenas um justo na terra. Deus não intervindo, esse justo morto, só sobra o mal. Então Deus intervém para garantir que o livre-arbítrio continue persistente. Garantido o livre-arbítrio, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra.
Quando de novo a humanidade está perto do colapso, da extinção das verdades e esperanças, quem aparece? O Messias, o ungido de Deus, para pôr fim aos pecados. Quando a humanidade está perto do colapso final, o que Deus faz? Se levanta em defesa do seu povo, mas dessa vez para a execução final. Ou seja, a garantia que Pedro me dá de que o evento final é verdadeiro é que todos os outros eventos se cumpriram. Bom, mas qual é a preocupação dele? É que eu fique tendo medo de que o juízo vai chegar? Não, é exatamente o inverso. A preocupação dele é que eu não me perca no devaneio da loucura de que quem acha que o tempo de espera de Deus significa não evento. Ou seja, há duas maneiras de Satanás produzir o engano. Maneira número 1 de produzir o engano é me tirar a autoridade de Deus. É deslustrar a autoridade de Deus e transformá-la em tirania. Então eu quero me livrar desse peso opressor de Deus, que é um tirano, e viver a minha vida com liberdade. Essa é uma forma de engano, que é o que a gente viu na lição da semana passada, os falsos mestres, introduzindo desvios na tese de Deus para eu não respeitar as instruções de Deus. Essa é uma forma, mas ela não é exclusiva. Há uma outra forma muito mais perigosa do que essa, porque é muito mais sorrateira do que essa, que é o conformismo com o tempo. Ou seja, eu continuo acreditando que Deus está e existe, mas coloco isso numa linha do tempo impossível de alcançar. E, portanto, eu me desprendo da vida de resposta a este Deus. São os escarnecedores da lição dessa semana e do texto que a gente leu, que olham para o desenho da promessa e diz: meu Senhor tarde virá. E se Ele tarde virá, eu não preciso de responsabilidades agora. Eu as assumo quando eu estiver velhinho ou no leito de dor. Até lá, deixa eu aproveitar a vida do jeito que a vida está. E me acomodo com idas e vindas, ou de um Deus perdoador de uma graça barata, ou de um Deus complacente que me dá uma segunda chance. Seja qual dos dois modelos eu uso para essa tese, eu arrefeço a guarda, eu baixo a guarda e passo a viver uma vida de impiedade, uma vida de maldade, justificada na tolerância de Deus, no atraso de Deus, na graça de Deus, ou em qualquer outro desses desenhos. Sim? Sim, sim. Eles conhecem tudo isso, vivem tudo isso e colocam isso numa linha de tempo mais volátil. Ele não vai vir tão cedo. Ele tem sempre atrasado. Há uma segunda opção, ou de repente isso aqui não é o final. A gente, como outros acharam, é que está olhando isso como sendo o final. Afinal de contas, quem viveu aqui não achava que era o final. Quem viveu aqui achava que era o final, mas não foi. Foi só o começo de uma nova era, de uma nova estrutura. Ou seja, eu encontro N justificativas para dizer: meu Senhor, tarde virá. Para eu não ter que me preocupar agora. Quando na realidade a vida do cristão não é contra o desenho da brevidade da vinda de Cristo. É aqui que está o problema. O que Satanás sempre tentou apagar da nossa mente é o fato de que a gente vai ter fim antes do fim. Essa questão da tardança não tem como alvo esta promessa aqui. Ela tem como alvo eu esquecer desta realidade aqui chamada morte. Seja com que desenho eu puder falsear isso. Ou seja, quanto mais longe eu jogar de mim o contexto da morte, mais longe eu jogo de mim a necessidade da urgência da decisão. Então ele me desvia o foco para isso. Ele me joga o foco para lá, me joga atrás, mas na realidade o que ele quer que eu desvie o foco é disso aqui. Porque a afirmação categórica de Deus aqui, no Marco 0, é: vai morrer. A afirmação categórica de Satanás lá no início qual é? Certamente não morrerás. A briga foi sempre essa. Porque qualquer um que tenha à frente de si a certeza de que vai morrer, ele tem duas opções: assumir a morte, é uma opção,
Tem pessoas que podem querer morrer, gostam da ideia. Tá? E a outra opção é não querer a morte. O sujeito que não quer a morte se aferra ao quê? À promessa de vida. Não tem nada que Satanás mais tema do que isso. Alguém que esteja buscando desesperadamente a vida e saiba onde ela está. Então o que ele faz? Ou ele falseia a doutrina para criar falsos lugares onde a vida pode estar, ou ele elimina a visão da morte para deixar a morte estar muito distante, pensa na vida agora, que é o que você tem disponível. Portanto, corre atrás da vida e dos prazeres da vida que ela puder fornecer hoje, porque é o tempo que você tem. E deixa para pensar na morte quando ela chegar, não agora. Porque se você for pensar na morte agora, você não vive. Essa é a brincadeira. Então, de um lado está a falsidade, do outro lado está o escárnio. E o escárnio tem a ver com isso. Por isso, sim, o escárnio nasce principalmente dentre o povo de Deus, de entre o povo de Deus, porque é exatamente quem está vivendo uma vida dúbia dentro da proposta cristã que precisa justificar sua própria culpa. E uma forma é esta. Eu empurro para frente o desenho numa versão mais light cristã. E aí eu uso as justificativas mais variadas que eu puder usar. Eu busco nas falsidades doutrinárias a justificativa para esse meu empurrar dos prazos. Não é à toa que o desenho profético para o nosso tempo, se a gente olhar o desenho profético daqui para frente, tem como advertência principal 2 livros que deveriam ser livros que estariam na nossa frente diariamente. Quais são eles? Daniel e Apocalipse. Por que essa instrução de que esses livros são vitais para quem vive aqui? Porque são eles que me dão a história. A certeza de que a história se cumpriu. Ah, mas isso é muito chato, é muito ruim, é muita conta, é muita história, é muito dado. Sim, é mesmo. E é exatamente disso que eu preciso para ter certeza de que tempo eu vivo. Que é o que está na sequência do texto. Se a gente olhar, por que ele vai chamar as pessoas a não ignorar o desenho? Que é o que está a partir do verso 8. Vamos lá. Meus queridos amigos, não esqueçam isso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Ok, dá uma paradinha aí. Qual é a questão que Pedro está levantando? O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O que para a gente é muito tempo, para Deus é assim. Mas o que para a gente é assim, para Deus também é muito tempo. Ou seja, a definição da temporalidade está embasada não na tirania de Deus, mas na sua misericórdia. O foco que Pedro está me levantando é aquilo que para mim parece tardança, para Deus é misericórdia. Aquilo que para mim parece pressa, para Deus é demonstração de justiça. Ora, por que Deus não acaba com essa desgraça toda? Se Ele é amor, como diz que é, por que o mal se amplia? Percebe? Aquilo que para mim é urgente, para Deus é demonstração de justiça. Aquilo que para mim demora, Deus responde de outra forma. Falou, por que você quer que eu execute tão rápido pessoas que ainda não se decidiram? Se eu tive a paciência de esperar por você, por que eu não teria de esperar o seu vizinho? Percebe que a resposta de Deus ela é sempre contrária à nossa perspectiva de urgência ou de tardança. O que Satanás faz é inverter os motivos. Deus não investe contra o mal, porque na realidade o mal é uma ilusão. Ou Deus é mal também. Ou o mal precisa existir em paralelo ao bem para equilibrá-los. E eu vou criando justificativas para a resposta à pergunta de por que Deus não investe contra o mal. Se eu olho para o lado inverso, por que esse Deus não voltou ainda? É porque talvez isso não seja verdade. É porque talvez a sua esperança está baseada numa fantasia. Ou seja, não importa para qual lado eu invista a pergunta, Satanás sempre vai ter uma resposta articulada para desviar o foco.
O único jeito de eu não desviar o foco é voltar e entender a mente de Deus. E a mente de Deus está revelada, propositalmente revelada, de 3 formas. Revelada no desenho da sua obra criativa, que me dá a estabilidade de entender esse Deus, é só olhar para a criação, as leis estão lá. Ela está revelada numa pessoa como exemplo vivo de quem é Deus, quem me vê a mim vê ao Pai. E uma terceira revelação, esse Deus na história. Sua digital está presente na condução do mundo, portanto, olhe para a história e você vai encontrar os digitais de Deus em toda a história. Portanto, há um convite para 3 olhares aqui nessa proposta de Pedro de inversão do conceito de tempo. Diga. Professor, essa questão do tempo, ela é uma questão que, ao longo da história, ela sempre incomodou o ser humano. Sim. Provavelmente pela sua finitude, né? Sim. Pela sua limitação da morte. Essa questão do calendário de Deus é algo que, para mim, é algo muito complexo. Né? Porque, por exemplo, quando Deus se revelou a Abraão, Deus disse para ele que a descendência dele ia ter que peregrinar 400 anos. Né? Quer dizer, se Abraão fosse olhar pela perspectiva humana, isso é muito tempo. Por que é necessário tudo isso? A igreja está pregando há quase 200 anos sobre a volta de Jesus, sobre o juízo. Nasce uma geração, morre outra. É complicado de entender isso, e até às vezes de explicar isso, né? Porque Deus está esperando que as pessoas se arrependam, que cheguem ao conhecimento da verdade, então Jesus poder voltar. Mas nasce uma geração, morre outra geração, e isso parece, né, não ter fim. É complicado isso para a gente, para as pessoas Sim. a quem a gente vai tentar explicar isso. Por que eu preciso olhar para trás? Para ter certeza de que vai se cumprir. Para ter certeza de que o fim sempre chegou. Nos tempos de Deus. Chegou aqui. Chegou aqui. Chegou aqui. Portanto, chegará aqui. Nada devemos temer. Entendeu? A menos que nos esqueçamos a forma maravilhosa como Deus nos tem guiado e aos nossos no passado. Esse é o desenho. Olhar para a história é assumir significado. Por isso é que é difícil de explicar. A gente tem pressa de colocar um ponto nessa história. Porque Sim, porque a gente luta contra o nosso tempo. Nós estamos olhando esta perspectiva aqui. Por isso essa pressa. O que Deus nos pede para olhar? Tira o olhar daqui e coloque o olhar na promessa. E viva pela promessa, nos paradigmas da promessa. E isso aqui é só um. Só. Essa é a perspectiva de Deus. Não que eu tenha que tratar a morte como algo intangível, distante, etc. Não, é o inverso. Exatamente porque eu sei que a morte está perto, quando é que eu tenho que tomar decisões a favor da vida? Hoje, porque eu não sei se eu estou vivo amanhã. Esta é a questão. Ou seja, a morte não deve ser um senso de urgência e perspectiva que gere medo. Ao contrário disso, ela deve ser um senso que me leve à necessidade de uma decisão primária hoje. Por quê? Porque ao abrir os olhos do sono, o que eu tenho à frente? O rosto do Salvador. Porque o resto é sono. É a inversão disso que leva o cristão à prática do verso áureo. O convite à piedade, o convite à bondade e o convite à missão, que são as 3 coisas presentes nesse texto, diz respeito a esse senso de urgência de que a decisão não é para amanhã, é para hoje. A coisa urgente não é a vinda de Jesus. A coisa urgente sempre foi a decisão, não a vinda. Porque Jesus vem de 2 formas. Ele vem aqui, ou ele vem aqui. O que chegar primeiro. É essa a perspectiva que Satanás precisa tirar da frente. Porque se ele tirar a perspectiva disso aqui, de que é o que chegar primeiro, ele ganhou a guerra com qualquer pessoa. E não importa qual motivo ele tenha dado para isso. A guerra é essa. Isso é muito parecido com algo que eu estou trabalhando para uma palestra de hoje à tarde, que é a inversão do que foi o desenho marxista inicial, que era a luta e revolução do proletário versus o modelo econômico vigente, e a grande sacada de 2 sujeitos, Engels e
um sujeito chamado Gramsci, que perceberam que o único jeito de implantar um desenho totalitário era mudar as mentes e não a guerra. Ao assistir Lenin, ao assistir Stalin, ao ver o fracasso do elemento comunista russo ou socialista soviético, eles têm a sacada de que o dia que eu conseguir mudar a forma como as pessoas enxergam a realidade, eu ganhei a escravidão dessas pessoas a qualquer ideia que eu quiser implantar no mundo. E eles criam um desenho de invasão a todos os elementos culturais do mundo. Educação, igrejas e todas as teses onde cultura esteja, arte, etc. Ao invadir todos esses elementos com um desenho de radicalização de posições, e tanto faz qual lado, radical extremo dito direito ou radical extremo dito esquerda, tanto faz, o que importa é que você radicalize. Ao fazer isso, você os une, porque o radicalismo produz a unidade. E você muda a mentalidade das pessoas na necessidade de um salvador. Essa perspectiva é exatamente a mesma perspectiva quando você olha a narrativa bíblica e vê a ação de Satanás versus a ação de Cristo. Enquanto Cristo me leva a uma verdade que liberta, Satanás me leva a uma ideologia que escraviza. E escraviza com eu desejando a escravidão. Ou seja, em vez de eu cooptar ou de eu coagir pessoas a um desenho de escravidão, como, por exemplo, a escravatura negra do tempo antigo, não, eu faço o inverso. Eu escravizo a mente das pessoas por vontade delas mesmas. E elas vão como cordeirinhos ao matadouro para onde eu disser que elas têm que ir. E eu posso eliminar completamente os campos de trabalho forçado. Essa era a ideia de Gramsci. E, curiosamente, ela deu certo. No mundo inteiro. Curiosamente, ela deu certo. Então, assim, é importante olhar isso, porque o desenho que está sendo levantado por Pedro é um desenho de liberdade de consciência, é um desenho de verificação de sentido de vida e sentido histórico, que me permite a liberdade. Inverte isso e você tem a dominação absoluta do mal. Não importa para qual lado esse mal aponte. Desde o mais crápula e demoníaco mal que você possa encontrar na face da terra, até aquele mal escondido com cara de bem. Não importa. O que importa é que o mal esteja lá como domínio absoluto da identidade do sujeito. Professor, eu penso também que uma dificuldade que nós temos é de como conciliar, a paciência e a confiança com o senso de urgência. Porque Cristo, no seu sermão, ele coloca... Sim. O fim... A resposta disso é a mais fácil do mundo. O fim praticamente iminente, expressões que ele usou, alguns entenderam até que a volta dele aconteceria naquela geração. E os apóstolos e os primeiros cristãos viveram com essa convicção. E nós também, como adventistas, temos essa sensação. Só que ao longo do tempo, eu acho que a gente vem com uma dificuldade de continuar com esse senso de urgência. A resposta está dada. Está no desenho inteiro. Por isso é importante voltar à história. A única coisa que garante você não perder o foco é trabalho, 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 trabalho. Quem trabalha não tem tempo para pensar besteira. Simples assim. Em todas essas fases, como é que Deus enxertou o modelo de não desvio de foco? Deu missão. Você sabe o que é pregar 120 anos sobre um negócio que nunca aconteceu, vai chover? Você sabe o que é construir um barco em terra seca e não num ancoradouro? Onde é que as pessoas constroem navios hoje? Os estaleiros são sempre pertinho da água, porque é fácil jogar dentro depois. Você não vai pegar um navio de 300 metros de comprimento e transportar a rua adentro e avenidas adentro para chegar no mar. Você faz o estaleiro lá pertinho, porque é só empurrar e está dentro da água. Isso quando já não constrói dentro da água. O desenho é outro. Então, a perspectiva que Deus tem para que a gente não perca o foco é, em cada fase dessa tem missão. E ela é bem clara, bem estampada, bem desenhada, para você não perder o foco. Aonde eu perco o foco? Quando eu deixo de executar a missão, eu não vejo mais os resultados da atuação de Deus na transformação do coração humano. E aí eu deixo de acreditar que seja possível e me conformo com o mal.
Aí a urgência passa a ser o mal que me atinge e não que atinge o mundo. Eu passo a ter um senso de urgência que é egocêntrico. Eu quero me livrar dos problemas. Quando na realidade é o inverso que deveria contaminar minha mente. Eu quero livrar os outros do problema, do mal, e não dos problemas causados pelo mal. Porque os problemas causados pelo mal vão todos encerrar-se aqui, para qualquer pessoa. Mas o problema do mal, ele se encerra de uma forma definitiva. Então é a missão que me dá essa perspectiva. Sai da missão, vai ter tempo para pensar besteira. É essa a questão. Mas é uma tentação muito grande para a gente, a gente domina todos esses números. Sim. A gente acreditar que o calendário está na nossa mão. Nunca esteve. Sempre esteve na dele. O que está na nossa mão é o calendário da missão. Esse está na nossa mão. Eu acredito que uma coisa interessante para a gente lembrar sempre que a eternidade ela já é uma realidade. Sim. Deus é, que será, existe uma eternidade para trás. Sim. Para frente de nós. Essa nossa vida aqui, na verdade, não quer valer no meio da eternidade. Sim. A gente tem esse conceito mais claro dentro da nossa mente, que facilita bastante a compreensão. Aí eu não tenho tempo para a missão, percebe? Eu vou executar a missão por quê? Tanto faz o tempo. Eu já estou salvo. Perde a perspectiva disso, tudo vira urgente ou tudo vira tardio. É isso que acontece. Então, o antídoto está dado. O problema é a gente assumir o antídoto e praticar o antídoto. A gente se envolve com um negócio chamado, na área de administração, de gestão do cotidiano, e por se envolver na gestão do cotidiano, a gente perde a missão e aquilo que de fato é urgente. O cotidiano se torna urgente e a missão se torna secundária. É aí que está o problema. E aí é fácil aparecer o escárnio, porque o escárnio, ele cria corpo quando não há resultado. Porque ele tem dados estatísticos para me mostrar que o resultado não existe. É uma questão bastante simples de observar. Contra fatos, contra dados, não tem argumentos. Se os dados de transformação, se os dados resultantes da transformação são evidenciais e estão sempre nítidos, contra fatos não há argumentos. Ah, Deus não chegou, ok? Olha a vida das pessoas que foram transformadas e me disse, ele já não está aqui. Perca isso de vista, o que eu sei. Eu já não sei mais nada. Deus prometeu voltar, mas eu não vejo o resultado na vida das pessoas e as pessoas estão vivendo como se ele não viesse. Contra fatos também não há argumentos. Laodiceia é o maior argumento para o desvio do foco. Isso também é uma verdade. Uma verdade tão grave que ela faz parte de uma das maiores advertências do texto de Apocalipse, que é Apocalipse 3, verso 20. Então, assim, é importante a gente olhar isso também. Como é que termina o texto? Verso 10 e 11 em diante. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir. E? Como é que termina? É o próximo verso. Sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. E o verso 12. Espere a volta do dia de Deus e faça o possível para que venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos com fogo e tudo que há no universo ficará derretido. Espera lá, então. De que jeito eu espero? Eu gosto da versão clássica para esse texto por causa da palavra mais sintética, embora a versão do fazendo tudo que eu posso também é legal. Aguardando e apressando-se. Espera lá, como é que eu faço então para aguardar? Aguardar não é sentar na beira do caminho, numa pedra, sol e berço esplêndido, de braços cruzados, não. Como é que eu espero? Apressando. Percebe? O antídoto que você me pediu lá atrás é esse. Como é que eu espero? Trabalhando. Porque quem trabalha não tem tempo para pensar besteira. E está focado. Esse é o desenho. E por que esse desenho é primário, é necessário e é premente? Porque é certo que
a destruição virá, como já veio. Então eu corro contra o tempo em que medida? Porque corre o risco de Deus vir como ladrão de noite. Para lá. Como ladrão de noite para quem? Para quem ainda não foi avisado. A corrida contra o tempo não é contra o tempo de quem já sabe, ou seja, Deus não vem como ladrão de noite para os seus filhos, porque Ele anuncia o fim desde o princípio. Portanto, Ele já me disse quando vem. Não disse? Todos nós sabemos quando Jesus vem. A gente já tem a data da vinda de Jesus. Aí você fala para mim, você está maluco. Não, a gente tem a data. A data da vinda de Jesus está marcada em algum tempo aqui dentro, quando duas coisas ocorrerem. Quais são essas duas coisas? Coisa número 1, a vinda de Jesus. Coisa número 2, a hegemonia de um decreto. Aqui é a vinda de Jesus para quem o aguarda. Ou eu estou errado no que eu estou dizendo? Quando é que Jesus vem para o remanescente? Não é aqui. É aqui. Que a Bíblia chama de a vinda do Consolador. Aqui é a vinda de Cristo para aquele que o aguarda. Portanto, a data já está dada. Quando é que é a vinda do Consolador? Aqui está a referência. Portanto, não há surpresas para o povo de Deus. Pode haver expectativas, mas não surpresas. Porque no momento em que eu tenho a hegemonia de um poder e o restabelecimento dessa hegemonia, decretadas e afirmadas, eu já sei que Cristo já voltou, para quem esperava. Porque a partir daí tem uma última missão a ser executada num intervalinho curtinho de tempo aqui, chamado de autoclamor. Que já não é mais redenção para quem o aguardava, é redenção para quem não sabia. E não deu tempo de avisar, porque antes, no tempo que se tinha aqui, ok? A igreja foi como? Laodiceia. E porque foi Laodiceia, o mundo não foi avisado. O que Deus faz? Separa joio de trigo, estabelece o fim da história, permitindo a hegemonia outra vez, e dá um tempo curtinho para uma proclamação. Sai dela, povo meu. Só está apto a proclamar, sai dela, povo meu, aqueles para quem Jesus já voltou, e portanto não tem ladrão da noite para o povo de Deus. Porque o povo de Deus foi advertido com antecipação de quando a história termina e qual evento encerra a história. Portanto, não há surpresas. Agora, quem não está esperando, quando isso ocorrer, vai dizer, não é hegemonia, é solidariedade e união dos povos, e isso é cristão. Quem não estiver preparado para isso vai dizer, não podemos ser sectaristas, temos que ser todos irmãos. Cristo era tolerante, Cristo aceitava o pecador. Sim, isso é verdade, mas ele nunca aceitou o pecado. E eu ponho tudo num balaio só e aceito o pecado e o pecador juntos. Quem não se preparou para isso, olhando para a sua identidade antes, quando chegar aqui, sim, será prego como ladrão de noite e, igualmente, será pego como ladrão de noite no evento final. Portanto, há dois momentos em que o ladrão aparece, no Marco 1 e no Marco 2 do encerramento da história. E aqui está a preocupação de Pedro. Não é lá que eu deixo para viver a vida que Deus pediu, é agora. Porque quando lá chegar, ou eu estou do lado dele, ou eu não estou. Ou eu estou do lado dos que chamam, sai dela, povo meu, ou eu estou contra quem está dizendo isto. Porque só haverá dois lados nesse momento. Não haverá três lados. Portanto, não há surpresas. Como também não há surpresas sobre o tempo. Existe outro tempo além do tempo do fim? Na profecia bíblica? Não. Eu tenho dúvidas de que as últimas profecias de tempo se cumpriram aqui? Nenhuma. Já está dito em Daniel e Apocalipse repete, a última profecia de tempo está aqui. Não há mais profecias de tempo na Bíblia.
Portanto, não há mais tempo. Por isso a Bíblia chama esse tempo de tempo da urgência, tempo do fim. E é um tempo curto. Curto em relação ao quê? A história, não ao tempo linear da vida de um sujeito. Ao tempo da história. Agora, o que a Bíblia me dá em paralelo a isso é um monte de coisas chamadas de sinais dos tempos. Para eu saber quanto mais perto ou quanto mais longe eu estou daquilo que é determinante para mim que estou aguardando. Mas para eu saber que esses sinais são reais e não fantasia, eu tenho que olhar para o passado. Entender como estão descritos, para poder olhar para fora sem modelos ufanistas, sem modelos catastrofistas, fatalistas, mas olhar com consciência para saber, estamos ou não estamos perto. E isso acelera a urgência de avisar outros e de se preparar para o momento determinante em que eu tenho que decidir largar tudo e mergulhar na missão. Essa vai ser a decisão mais difícil de ser tomada. Porque quem está vivendo gestão do cotidiano, quando chegar aqui, vai estar habituado à gestão do cotidiano e vai ser muito difícil largar tudo para trás e se lançar na missão de forma única, exclusiva, sem amarras. Não será fácil fazer isso. Quanto mais amarras eu crio ao meu redor e mais urgente se torna a gestão do cotidiano, mais difícil será o desapego numa decisão dessa monta. Isso é uma coisa importante para a gente manter em mente. Tá? Assim como no cativeiro, a gente se fixa dois momentos fundamentais. Primeiro, para a geração que foi cativa. No final, para a geração que foi liberta. As 3, 4, 5, 6 gerações que ficaram no meio, elas viveram gestão do cotidiano. Isso. Então, hoje, nós nasceram e morreram no cativeiro. Isso, hoje nós vivemos a gestão do cotidiano. Nós não somos nem a geração pós-dilúvio. E pode ser que nós seja, ou eu não seja, a geração da vez final. Sim, quando a gente cruza a metade do caminho e começa a contar o caminho ao contrário, então, a gente começa a ter essa perspectiva. Às vezes a gente fica muito preocupado, olha, vai vir o decreto municipal e tal, e aí nós vamos gravar as coisas. Mas pode ser que eu não alcance. Que eu não chegue lá. As pessoas de mais idade não vão alcançar isso. Sim. Ok? Sim. As pessoas, Sim. as pessoas. Então não adianta eu focar naquilo. Não, eu tenho que focar aqui, ó. O dia do Senhor que vai vir como ladrão para mim é a minha morte. É a tua morte. Então, o dia do Senhor, para mim, mais 20 anos, mais 26 anos, máximo, se eu for meu pai. Sim. Então, é isso que nós precisamos conscientizar. Porque muitas vezes a gente fica estudando isso aqui, falando porque no decreto dominical, e eu estou na geração no meio. Por isso que o olhar, percebe que o olhar é sempre para onde? Isso. Para trás. Profecias não foram dadas para eu olhar para frente, embora eu até possa olhá-las no sentido de saber o que vem. Exatamente. Mas é só para isto. Então, o olhar é sempre para trás. Então, às vezes aparece que nós adventistas, a gente fixa tanto esse Sim. para decreto dominical, o papal a hora que chegar não, pode ser que eu não alcance o decreto dominical. E eu estou perdido porque eu não trabalhei hoje como se ele fosse chegar amanhã. Exatamente. Por isso que eu falo, o foco está na missão, não está no ponto final. Esse é o nosso ponto. Sim. Foi por isso que eu falei, se o que eu espero é uma data, a data já está dada. A pergunta não é se eu tenho a data ou não. A pergunta é, eu chego lá? Para mim, a minha data é a data da minha morte. Não. Para você, a sua data é hoje. Ok? Não é nem a sua morte. Mas eu estou dizendo. Sim, eu entendi o que você falou. O dia do Senhor. Sim, eu O entendi. dia do Senhor é a data da minha morte. Sim. E eu estou esperando algum evento. Lembra o que eu falei? É o que chegar primeiro. O fim ou o sono. Como é o que chegar primeiro, qual é a data? Hoje. O dia não é amanhã. O dia não é depois de amanhã. O dia é hoje. E não é hoje. É já. Não é já já. Que é a grande pergunta das crianças, né? Por que já já, que é mais intenso, é daqui a pouco e já é agora? Né? É a velha pergunta sem resposta do Tostines. O nosso desenho é momento, é agora. Não é momentum. É momento. Então, a grande advertência de Pedro para nós e para o seu tempo continua vigente.
O que eu estou fazendo agora com o conhecimento e o legado identitário que eu tenho? Se há uma coisa que tem que ficar guardada na mente, é essa perspectiva. Aí eu vou entender o significado de 1000 anos como um dia como 1000 anos. Porque a minha perspectiva de tempo mudou. O tempo é tão longo e tão curto quanto a passagem da vida para a morte. Pode ser simplesmente assim. Por isso o tempo é sempre o agora, nunca o depois. Que Deus nos abençoe, que essa perspectiva seja o que ancore a nossa vida cristã, a certeza baseada nesse legado seja o que ancore a nossa esperança, que não se confunde, para a gente poder se lançar na missão e executar aquilo que tem que ser feito no nosso tempo. E, se for da vontade de Deus, que ainda vejamos Cristo voltando na nossa geração. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar, porque a nossa fé não está baseada em elementos de fantasia ou numa fé cega de modelos mitológicos ou de qualquer outra ordem, mas está baseada numa história sólida de eventos concretos que podem ser verificados, analisados, percebidos e confirmados, e principalmente que demonstram que a digital de Deus está presente desde a criação do mundo até hoje. Te agradecemos porque essa certeza de um legado histórico nos dá a identidade correta do mundo em que vivemos e a nossa própria identidade enquanto missão. O que te pedimos é poder, a iluminação do Teu Espírito e a presença dele em nossa vida, para que possamos atuar nas duas direções necessárias daqueles que aguardam a Tua vinda. A primeira direção, a confirmação da nossa libertação do domínio do pecado, que se faz a cada dia rendendo o nosso coração à cruz de Cristo, mas também o mesmo poder que nos impacta para nos dirigir a outros que não Te conhecem, apresentando a fantástica e maravilhosa esperança presente na cruz e na promessa da segunda vinda. Que a nossa missão seja executada da forma como Pedro a descreve, que possamos aguardar enquanto apressamos e apressar enquanto aguardamos a Tua vinda e, se possível, ainda vê-lo voltando em nossa geração. Esse é o nosso pedido, confiados nos méritos de Cristo Jesus. Amém.